Tá, mas marketing realmente é importante? Você precisa gastar dinheiro com marketing ou faz sentido você, profissional de marketing, trabalhar com uma coisa que talvez nem funcione? Eu sou Rafa Santos, consultor de marketing, palestrante também e professor, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre marketing efetivamente. E dessa aula não tem como você sair sem saber o que é o tal do marketing. Bora lá então, com o Prof. Rafa, falar sobre marketing? Então bora lá, pessoal. Aqui eu quero fazer uma introdução sobre marketing, uma breve introdução, ok? Mas como eu tinha falado para vocês, eu tinha feito essa provocação, marketing realmente é importante? Vocês acham que faz sentido? Obviamente é importante, porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Mas eu vou explicar por que é importante. Vamos pensar da seguinte forma: existe dentro do contexto das empresas, ou deveria existir, o setor, por exemplo, financeiro, o setor de operações, a contabilidade e por aí vai. Mas vocês vão de concordar comigo, como disse o grande Kotler lá em 2019, no livro A Administração de Marketing, que é uma das grandes referências que eu utilizei para montar essa aula que fiz com grande carinho para vocês, é que não adianta existir, por exemplo, o setor financeiro de uma empresa se você não tem clientes comprando, se você não tem clientes voltando e comprando dessa empresa. Então, para que vai existir o setor financeiro se você não tem o que gerenciar ali? Porque partamos do pressuposto que a gerência feita dentro da empresa tem a ver com o recurso advindo do cliente. Se não tem cliente, não faz sentido os outros setores existir. Rafael, mas o que isso tem a ver com marketing? Tudo. Porque uma das grandes responsabilidades do marketing é atrair clientes para as empresas. Então vamos lá. Eu quero fazer para você uma conceituação, uma definição, melhor dizendo, que vai ficar muito claro para você conseguir entender o que é esse tal desse marketing, que todo mundo fala, todo mundo diz, muitas pessoas não sabem nem o que é, inclusive usa no sentido negativo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido aquela expressão de, isso aí é fazer marketing. Esse negócio de fazer marketing não funciona porque você está enganando as pessoas. Enfim, as pessoas fazem umas confusões muito loucas, inclusive às vezes até profissionais da área não sabem o que é o tal do marketing e acabam fazendo grande desserviço pra gente. Então, primeiro, não confundamos marketing com propaganda enganosa. Propaganda enganosa, sim, pode ser uma ação feita dentro do contexto de gestão de marketing de uma empresa, mas não é sinônimo. Porque eu vejo muitas pessoas utilizando, falar, eu vou fazer meu marketing, vou fazer isso, eu vou enganar fulano. Ou, nossa, eu não quero fazer marketing porque marketing, não, é só falta de conhecimento mesmo, tá bom? Só falta de conhecimento. Marketing não é isso. Para ficar bem claro para vocês, marketing ele vai envolver a identificação e a satisfação de necessidades humanas, ou seja, dos indivíduos, e social, ou seja, dos grupos. Então, é preciso identificar a necessidade para que depois identificada a necessidade seja possível satisfazê-la, certo? Então, primeiro, identifica, depois satisfazemos a necessidade desse cliente. E é justamente esse processo de identificação e satisfação das necessidades do cliente que vai fazer com que ele continue voltando para sua empresa, que vai fazer com que ele continue comprando o seu produto e, com isso, gerando lucro para a empresa. Vamos continuar aqui a nossa aula. Um conceito, uma definição, melhor dizendo, que é trazida pela Associação Americana de Marketing, né, que é a American Marketing Association, é que o marketing ele vai ser a atividade ou conjunto de conhecimentos e os processos que através deles você vai criar, você vai comunicar, você vai entregar e trocar ofertas que tenham valores para o consumidor, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Essa definição da American Association, ela é muito extensa e coloca muita coisa num lugar só. Eu acho até ela um pouco
complexa para quem não é do marketing, mas acaba que provavelmente a intenção da associação não era falar com quem não é do marketing, mas sim setar para os profissionais de marketing até onde se podia ir dizendo que é o que não é marketing. Mas, de forma bem resumida, para vocês entenderem, marketing, isso é muito dito pelo Kotler, é processo. Ou seja, não é algo que se faz hoje. Ah, se eu quiser eu faço amanhã. Ah, se eu quiser eu faço. Não, não. É processo e que exige consistência. Processo tem começo, meio e fim. Você tem procedimentos que precisam ser seguidos para que um objetivo seja atingido. E uma coisa que eu acho bacana, apesar de algumas críticas a essa definição apresentada pela American Marketing Association, é que ela vai dizer que as ações de marketing elas não estão restritas aos clientes externos, ou seja, o cliente que você costuma chamar de cliente mesmo, elas também abraçam os parceiros estratégicos da empresa. Então, os seus fornecedores também serão impactados pelas ações de marketing quando bem feitas da sua empresa ou da empresa do seu cliente. Também os seus clientes internos, os seus colaboradores também serão impactados pelas ações de marketing se elas forem bem feitas e se forem mal feitas também, porque marketing também, a administração de marketing quando mal feita, ela pode sim trazer resultados negativos para a empresa, mesmo quando você tem ali um consultor, mesmo quando você tem alguém pensando essas estratégias, se elas forem mal aplicadas ou a depender do contexto cultural da empresa. Uma imagem que eu acho muito legal é, pensem comigo, vai aparecer na tela para vocês, um polvo. Então você vai ter um polvo e esse polvo tem a cabeça e vários tentáculos, certo? Então, pensem no polvo e na cabeça dele como o marketing. Então, essa área de conhecimento. Os tentáculos do polvo são as possibilidades de atuação do marketing. Então, é assim como se você tivesse na cabeça do polvo todo as possibilidades que o marketing oferece, certo? E elas se manifestam através dos tentáculos. Então você tem, por exemplo, marketing de serviço. Sim, nós temos uma área específica para marketing de serviço. Nós temos marketing para produto, que esse é o que é mais conhecido. Nós temos marketing experiencial, sobre isso eu tenho uma aula incrível aqui no canal falando sobre Lady Gaga e marketing experiencial. Se você não assistiu, assista, tá imperdível. Nós temos também marketing internacional, marketing territorial, marketing do setor público, enfim, várias e várias e várias possibilidades. Então, tudo é marketing, mas ele vai se manifestar de diferentes formas em diferentes contextos. Então, se dentro do contexto do setor de serviço nós temos algumas especificidades que não são comuns ao setor de produtos, por exemplo, produto você consegue pegar, certo? Você pega nele, você consegue estocar produto, por exemplo. Serviço, não. O serviço ele é intangível, a gente não pega no serviço. Por exemplo, se eu presto um serviço de consultoria para a sua empresa, ou se você é um profissional de marketing, presta serviço de consultoria para uma empresa X, não dá para palpar. É possível ver o resultado do serviço e por aí vai, mas o serviço em si, não. E serviço também não dá para estocar. Você já conseguiu? Ninguém consegue estocar serviço. Produto dá para estocar. Por que eu estou dando esses exemplos? Para vocês entenderem que, a depender do contexto e a depender das especificidades, é preciso que o marketing vá desenvolvendo alguns bracinhos a mais para que ele consiga atender aquelas especificidades da melhor forma, que é o exemplo que eu acabei de dar para vocês com relação a marketing de serviço. Certo, como eu tinha falado para vocês, trouxe uma definição lá da American Marketing Association. Tem também uma definição do próprio Kotler, né, do Philip Kotler, no livro Administração de Marketing, que a gente já tem até uma versão dele mais recente, em que ele vai falar não só o que é marketing, mas ele faz uma definição muito interessante sobre o que é administração de marketing, que já é um degrau acima. Por quê? Marketing, lembra que eu falei para vocês, né? É você identificar e satisfazer as necessidades dos clientes, certo? Quando o Kotler vai falar sobre administração de marketing, ele vai dizer que ela é vista como arte e como ciência. Então aqui ele já está deixando claro que nós vamos sim utilizar elementos que são mais palpáveis ali no sentido de comprovação, no sentido de uso de dados, mas também tem uma coisa que é mais intuitiva, tem uma coisa que é mais do campo quase que artístico.
E vocês vão até lembrar da biografia do Steve Jobs, que também já tem resenha aqui no canal, não deixem de assistir. Que o Jobs tinha muito essa pegada. Ele era a cabeça de marketing da Apple. Ele era uma grande potência de marketing ali dentro e ele seguia muito as próprias intuições, que obviamente não vêm do nada. Se tem um conhecimento do sujeito ali que é montado, que é composto e que ajuda ele nessa jogada de arte. Mas significa que marketing é arte, marketing é coisa da cabeça? Não, não é. É a associação das duas coisas, certo? A questão da ciência, o uso de dados, não é tomar decisões com base no que eu penso, no que eu acho, não, com base em dados, mas tem também a questão do feeling. Quem é consultor vai entender o que eu estou querendo dizer com isso, essa questão do feeling, porque vem no sentido de que você já tem uma certa quantidade de experiência, e essa quantidade de experiência faz com que você consiga olhar para determinadas situações, determinados públicos-alvos, por exemplo, e entender quais ferramentas funcionam mais ou menos com aquele público específico. Então, só recapitulando para vocês que marketing é um processo de você identificar as necessidades e satisfazer essas necessidades dos seus clientes. Um ponto que eu acho muito bacana de mencionar aqui também, que é muito necessário, é marketing não cria necessidade. Isso é mentira, não existe isso. Por quê? Quando se fala que marketing cria necessidade, a gente está confundindo algumas coisas aqui que precisam ser esclarecidas, que são três coisas. A primeira delas, necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa e demanda é outra coisa. Então vamos por parte. Primeiro, necessidade. São requisitos básicos do próprio ser humano. Exemplo, necessidade de comida, necessidade de ar, necessidade de água. Isso é básico do humano, certo? Então, o humano, quando está com fome, ele terá sede. Então, o humano tem essa necessidade de se alimentar, ele quando fica com fome, ele tem sede, ok? Essa necessidade, ela pode ser direcionada para um desejo. Aqui sim é possível você modular, é possível você manipular, e não estou falando no sentido negativo, é possível fazer determinadas coisas para que o consumidor vá para um lado ou vá para o outro. Exemplo, você está com sede. Você pode satisfazer a sua sede tomando Coca-Cola ou você pode satisfazer a sua sede tomando água. Cabe a você escolher qual faz mais sentido para você. Mas você há de concordar que a sede é a mesma. Ela não foi criada pela Coca-Cola. Ela não foi criada por uma empresa de água. Não. É uma necessidade que está aí com você. E o que as empresas fazem é direcionar essa necessidade para um desejo específico. Então, o que a Coca-Cola pode fazer, ou o que uma empresa de sushi pode fazer, por exemplo, um restaurante de sushi. Necessidade é comer, se a pessoa está com fome. Então, eu vou fazer com que ela satisfaça a sua necessidade de comer comprando o meu produto, que nesse caso é a comida japonesa, ou então eu vou fazer com que ela satisfaça a sede dela tomando o meu refrigerante, ou então tomando água e por aí vai. Próximo passo é a questão da demanda. Então é preciso saber, nós profissionais de marketing, você empresário também, quais são as necessidades com as quais você está lidando. É preciso saber também quais desejos você está mobilizando nesse seu consumidor e também a questão da demanda, certo? A demanda vai significar que você tem uma necessidade identificada, um desejo ali apontado para o consumidor e a demanda que é o que vai justamente sustentar, é o meio que vai fazer esse match, porque você há de concordar comigo que tem a necessidade, você cria o desejo ali naquele indivíduo, mas ele não tem vontade de comprar, ou ele não tem poder aquisitivo, por exemplo, muitos desejam um Mercedes, mas poucos podem ter. Não vai fazer sentido para sua empresa, então é preciso que tenha essa tríade, a necessidade, o desejo e a demanda. Dando sequência, como eu tinha falado para vocês, é importante que as empresas saibam não só quem compra dela, mas também que ela saiba a quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar pelo produto. Porque uma coisa é, eu tenho uma necessidade X, eu tenho um certo desejo por um determinado produto, mas será que eu vou comprar esse produto dessa empresa? E a empresa precisa saber disso, porque ela precisa ter previsibilidade. A empresa ela não pode ir atrás só de quem tem condição de comprar o produto dela, porque isso é um outro assunto que a gente vai conversar em outros momentos, mas eu vou só dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A Ferrari, por exemplo, ela não está
atenta somente a quem consegue comprar os carros, não. Ela também está atenta a quem consegue comprar produtos como perfume, produtos como boné. Porque a pessoa não consegue comprar o carro, então ela vai comprar um boné. Isso para a Ferrari faz sentido, ela está ganhando dinheiro de qualquer forma. E isso se aplica para as outras marcas também. Mas por que eu trouxe esse assunto? É importante que a empresa saiba não só sobre desejos, sobre necessidades, mas sobre demanda, sobre quem e quantos estão dispostos a pagar pelo produto que ela está ali oferecendo no mercado. Vamos falar sobre necessidades, para ficar ainda mais claro e vocês não confundirem e vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estou falando. As necessidades, elas vão se manifestar, digamos assim, de no mínimo 5 formas diferentes. A primeira delas é de forma declarada, a segunda de forma real, a terceira de forma não declarada, a quarta de forma é o que ele é algo mais, uma coisa a mais, e depois de forma secreta. De forma declarada, é aquele papum. O cliente diz para você que ele quer um carro econômico. De forma real, é o cliente que quer um carro cujo custo de manutenção não seja muito caro. Então, assim, ele já está sendo até um pouco mais específico, ele está partindo da realidade dele, das especificidades dele, para dizer para você, vendedor, para você, dono da empresa, como ele quer que aquela necessidade dele seja atendida. Tem as não declaradas. Essas são o ouro. Por quê? Ela não sendo declarada pelo cliente e você consegue percebê-la, isso vira um poder na sua mão para conseguir argumentar com esse cliente, não para enganá-lo, mas para você mostrar mais valor do produto. Por exemplo, às vezes o cliente vai comprar um carro específico e ele não vai dizer para você, por exemplo, que ele quer um carro que tenha um custo baixo. Ele não vai dizer para você que ele tá sem dinheiro para comprar um carro com valor mais agregado, digamos assim. Então ele vai falar sobre, por exemplo, eu quero um carro que não tenha tanto custo assim de manutenção, que seja uma coisa mais tranquila. Tem aquele algo mais, que essa é um outro tipo de necessidade, que é aquele cliente que ele vai falar assim: eu queria que tivesse uma coisa a mais, que não sei, tá faltando algo. Aí aqui existe a oportunidade para o vendedor oferecer um produto como um GPS, alguma coisa assim, caso isso já não venha instalado no sistema do próprio carro. E tem as necessidades secretas, que são aquelas que o cliente ele não vai falar, mas que um bom vendedor ele vai conseguir captar, que é, por exemplo, aquele cliente que ele quer ser visto como um consumidor mais inteligente. Então, às vezes ele vai comprar determinados produtos para sustentar esse personagem, né, de ser mais inteligente. Até o que eu estou fazendo aqui, a roupa que eu estou utilizando, o cenário que eu estou utilizando atrás, tudo isso está comunicando. No meu caso, não são necessidades secretas, porque eu tenho isso muito claro e para mim isso é intencional. Mas às vezes o seu cliente pode ser que ele não diga isso com todas as letras, porque ele nem entendeu que ele quer passar uma imagem X. Ou, por exemplo, compra um iPhone, o que você está querendo comunicar com isso? Tem muitas coisas, mas quais são as necessidades secretas que o cliente não está comunicando e que você pode identificar e ajudar com que você satisfaça as necessidades desse cliente da melhor forma possível? E o que eu acho mais bacana dessa conversa que nós estamos tendo aqui é falar sobre valor e satisfação. Por quê? É fazer aquela pergunta, pessoal, por que o cliente compra de mim e não do meu concorrente? Por que ele vem aqui e não em outro lugar? O que ele ganha aqui comigo e não em outro lugar? Isso aqui é muito interessante de ser perguntado, porque vai levar você, empresário, a buscar caminhos para satisfazer o seu cliente, mas não só, para fazer com que ele continue dentro desse ciclo de satisfação e continue comprando de você, trazendo mais lucro para sua empresa. Porque o que muitos empresários esquecem completamente, muitos profissionais de marketing também não trabalham, é que você vender para um cliente que já está na sua base de dados sempre vai ser, ou quase sempre, eu não vou dizer sempre porque é muito categórico, mas é muito mais barato do que trazer cliente novo. Atrair cliente novo para a empresa é caro, não é barato. É por isso que muitos gestores de tráfego ficam naquela coisa de custo do lead e aquela coisa, o custo do lead está alto, é porque é caro trazer cliente novo para a empresa. Mas se você já pagou para trazer aquele cliente, ele já está na sua base, ele já está satisfeito com o serviço que você presta, com o produto que você entrega, é muito mais fácil para você fazer com que ele compre novamente o
seu produto ou o seu serviço e você não vai precisar pagar novamente para que um cliente compre o seu produto ou o seu serviço. Então, essa é uma aula introdutória para que você entenda de uma vez por todas o que é o tal do marketing. E aqui nessa parte final, eu quero que você. Eu quero compartilhar um método mnemônico que eu desenvolvi, coisa simples, bem legal, que o meu lado professor, para que você não esqueça mais o que é o tal do marketing. Então, marketing é o processo de atrair o cliente, encantar e satisfazer ele, manter ele satisfeito na sua empresa. Então você atrai o cliente, você vai encantar e você vai manter ele satisfeito na sua empresa. Porque através disso você garantirá que a sua empresa não gaste tanto dinheiro atraindo os clientes, certo? Mas principalmente fazer com que a sua empresa não gaste dinheiro aumentando as vendas quando se pode vender para aquela base de clientes que já está lá. Sobre isso eu posso fazer outras aulas explicando para vocês algumas estratégias que podem ser aplicadas de forma fácil e prática na empresa para conseguir vender mais para a base de clientes. Mas não só, é importante atrair cliente, mas não dá para deixar a peteca cair, não dá para ficar só pensando no cliente que você quer atrair e esquecer dos clientes que já estão na sua base, porque isso não ia fazer sentido nenhum para sua empresa e para o seu negócio. Então é isso, muito obrigado. Essa é mais uma aula que foi feita aqui pelo Prof. Rafa para você. Foi feita com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque esse canal aqui, eu garanto para você, será uma fonte de conhecimento riquíssima para você entender marketing de um jeito que você não viu até o momento. Porque eu vou conectar marketing com literatura, eu vou conectar marketing com cultura pop, com uma série de temas que vai fazer com que você entenda isso definitivamente para você enquanto pessoa, mas que também consiga levar para sua empresa, para os seus clientes, enfim, de uma forma que traga resultados de verdade. Certinho? Muito obrigado.